Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Começamos mais uma aula muito especial de língua portuguesa. Nós vamos resolver questões de vírgula. Você que está aí na iminência da prova, nada melhor do que sentir como o tema é apresentado normalmente na banca, tá bem? Estarei acompanhando vocês aqui pelo nosso bate-papo. Qualquer problema, qualquer dúvida, coloque, divida, é importante, porque assim nós vamos nos aproximando daquilo que é necessário, que é você aprender, você entender e assim por diante. Quero fazer uma brevíssima introdução ao uso da vírgula no português, entendendo que a grande falha coletiva, então não é sua, pode ficar tranquilo, não é individual, é coletiva, é aquela lição em que a vírgula é usada em razão da pausa. Porque nós temos aí uma grave confusão entre o produzir e o consumir. Na hora de consumir, a vírgula é realmente, simbolicamente ali, numa leitura em voz alta, você deve fazer uma pausa, que em relação ao ponto e vírgula seja menor, que em relação ao ponto final seja ainda menor. Então, no consumo textual, durante uma leitura, a vírgula representa uma pausa, se você estiver lendo em voz alta. O que hoje é raridade. Imagine num transporte público, 10 pessoas lendo um livro. Bem, também seria uma raridade, né? 10 pessoas lerem um livro. Mas vamos fazer de conta que num transporte público, naquele lugar ao seu redor, tenha 10 pessoas lendo o livro. Se todos lessem em voz alta, né, haveria ali, sem dúvida alguma, uma Babel, né? Imagine ser de cabeça cheia, aquele falatório de gente lendo. Não, nós lemos em voz baixa. Mas caso houvesse a leitura em voz alta, a vírgula significaria uma suspensão rápida da leitura. Mas na hora de escrever, é isso que nos falta entender, na hora de escrever, na hora de produzir, na hora de eu conferir a escrita de alguém, na hora de eu verificar o certo e errado da produção, né? A pausa não gera vírgula. O conceito invertido é o grande problema de nós. Nós usamos vírgulas para mudar o sentido, para organizar a construção, mas não por causa da pausa. A vírgula gera pausa, mas a pausa não gera vírgula. E porque temos essa distorção, cometemos falhas horríveis na nossa vida, colocamos vírgula de maneira subjetiva, como se as regras não existissem. Então, primeira coisa a ser abolida é o conceito de pausa. Ah, professor, eu dou pausa, coloco vírgula. Não. Eu fico imaginando a pessoa que tem asma, tem problema de respiração, onde ele não coloca pausa? Se ele coloca pausa o tempo todo, né? Palavra sim, palavra não, será que ele colocaria vírgula em tudo? Não, claro que não. Tá bem? Então lá, vamos observar a razão da vírgula, que não é subjetiva, não é minha, é nossa, é um saber convencional, é algo que pertence a nós, está embasada em regras comuns e não subjetivas. Então lá, vamos fazer essa primeira abordagem para localizar o uso da vírgula. Primeiro, a vírgula indica a omissão do verbo. Naquelas construções simétricas, tá bem? Naquelas construções em que há um paralelismo, como ele é brasileiro e ela, vírgula, portuguesa, é a vírgula substituindo o verbo, a vírgula indicando a omissão do verbo, tá bem? A segunda observação importante sobre o uso da vírgula é que a presença dela cria uma quebra, cria um rompimento, e isso pode alterar o sentido. E é algo notório, é algo que nós controlamos muito bem. Porém, a vírgula alterando o sentido merece total destaque nas orações subordinadas adjetivas. Na montagem do material, você vai revisando e constata que cai na prova. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês. Como está a oração subordinada adjetiva para você que está aí na iminência da prova? Como que está a oração subordinada adjetiva? Então, nós vamos hoje dar uma leve pausa prática para fazer uma recuperação teórica para poder entender como que isso cai na prova, tá bem? Então, não deixem de caprichar na lição que envolve a oração subordinada adjetiva. Ah, professor, vai cair na prova? Seria bom que eu determinasse o que cai e o que não cai. Mas a premonição, aquele sexto sentido
eu diria, se prepare que tá com cara, ok? E por fim, a vírgula aparece exatamente na organização da construção. A Nani até pergunta, professor, tenho dúvida sobre a vírgula antes do E e as intercaladas na frase. O E recebe vírgula antes, quando ele liga sujeitos, aliás, perdão, quando ele liga orações, né, o E liga orações com sujeitos diferentes. Por exemplo, o Brasil exporta soja, o Brasil exporta soja, né, e o Chile exporta salmão. Né? Então, esse E, por ter orações diferentes, orações, né, em que os sujeitos são diferentes, a vírgula pode ser usada antes do E. O Brasil exporta soja e o Chile exporta salmão. Esse E pode receber vírgula. É a regra do E ligando duas orações com sujeitos diferentes. O E, quando tiver valor de mas antes do E, pode colocar vírgula. E o E do polissíndeto, quando há aquela repetição, né? Ah, e correu, e falou, e gritou, e berrou. Esse E, você também pode colocar vírgulas. Então, a vírgula para o E, teoricamente, é prevista em 3 momentos. Primeiro, quando ele liga orações com sujeitos diferentes. Segundo, quando o E tem valor de mas. E terceiro, quando se usa o polissíndeto, aquela repetição do conectivo. Beleza? Oração intercalada é agora. A oração intercalada está aí. É a hora em que você organiza a construção entre ordem direta e ordem inversa, né? O Patrick pergunta sobre a vírgula antes do mas. Por regra, nós usamos uma vírgula antes das conjunções adversativas que estejam introduzindo uma oração, que é o caso do mas. Uma vírgula antes do mas, por causa dele. Né? Então, a presença do mas no início de uma oração pressupõe a separação da oração anterior, daí a vírgula antes do mas. Tá bom? Mas procure entender a ideia da intercalação. Professor, e se eu colocar um advérbio após o mas? E daí eu posso isolar esse advérbio após o mas. Então, numa frase em que você disse assim, foi importante todos os nossos estudos, vírgula, mas, vírgula, ontem, vírgula, ó que loucura, gente. Uma vírgula antes do mas. Uma vírgula depois do mas. Mas não por causa do mas, mas sim devido ao ontem que está ali. Então, né, tudo deu certo ontem, vírgula, mas, vírgula, ontem, vírgula, isolando ontem. Tá legal? Então vejam, usar vírgula antes do mas não é o problema é administrar quando há esse deslocamento de algum termo posterior ao mas. É isso que o brasileiro geralmente estranha. Muitos alunos já chegaram perto de mim e falaram assim, professor, vi uma frase que o mais tem uma vírgula antes e outra depois. Então a vírgula que vem antes é dela. É como se fosse um filhote dela. Mas a vírgula posterior você deve entendê-la como de outro termo que está deslocado. Né? O deslocamento é uma das razões da vírgula nesse terceiro item na organização da construção. Vamos lá. Primeiro, vamos aprender sobre o pronome relativo. Então é isso que eu falei hoje. Ó. Hoje nós vamos fazer brevíssima revisão teórica, porque é para resolver questão. A revisão teórica é em cima da oração subordinada adjetiva. Professor, não sei nada, então aprenda. Aprenda, porque eu estou sentindo que vai cair na tua prova. Primeiro, você conhece os pronomes relativos? É o que, quando o que é trocável por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá bem? Faltou o as quais ali. O as quais fugiu da lista. O qual, a qual, os quais, as quais. Então, o que, trocável por o qual, a qual e variações. O que é pronome relativo. O qual e variações é o pronome relativo. O cujo é um pronome relativo. O quem, quando retomar pessoa, é um pronome relativo. O onde e suas variações, quando estiver retomando lugar, é um pronome relativo. Então vejam que todos eles só podem ser chamados de pronomes relativos se tem uma característica comum, que é a retomada do antecedente. Tá legal? Então sejam muito sinceros. Sejam muito sinceros. Quanto que falta para você entender essas criaturas? Consegue identificar o que pronome relativo? O livro que eu li, o livro o qual li,
né? A casa onde moro, a casa na qual moro. Então, sinta, né, que o pronome relativo é muito importante na prova, muito importante. Saber identificá-los. Tá bem? Esse é o primeiro passo para você acessar exatamente a oração que o pronome relativo introduz. Pronome relativo, oração adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Legal? Toda oração adjetiva, ela se bifurca. Ou ela é explicativa, ou ela é restritiva. Ou ela é explicativa, ou ela é restritiva. Tá bem? Então isso tem que treinar, dizer, professor, eu identifiquei o pronome relativo. Então você está dentro de uma oração adjetiva. Se ela vier sem vírgula, oração adjetiva restritiva. Com vírgula, oração adjetiva explicativa. O que eu digo por experiência? O que eu entendo pelo histórico dos alunos, né? Que a grande dificuldade é nunca ter estudado isso antes, tá bem? Hoje você está num dia que permite esse estudo, dá tempo de fazer uma pequena revisão, não abra mão disso, tá bom? Pronome relativo introduz oração adjetiva. Ela será oração adjetiva restritiva se vier sem as vírgulas isolando, e será adjetiva explicativa quando vier com as vírgulas isolando. Isso não basta, isso não basta. Toda oração subordinada adjetiva restritiva tem uma intenção na hora de existir. Professor, olha lá, uma restritiva ali. O que isso significa? Que você está querendo diferenciar uma pessoa das demais, uma coisa das demais, ao intuito da diferenciação. Por isso que a restritiva, ela nunca generaliza. A restritiva nunca fala de todo mundo, de todas as coisas. A restritiva é sempre, partitiva. Sempre fala de uma parte do todo. Quando você quiser falar de uma qualidade geral, por exemplo, seu time de futebol, né, todo mundo joga mal, tem que usar a explicativa, porque daí você generaliza. Né? Você quer falar dos políticos, todo político é... Então, usa a explicativa, ela generaliza, ela fala do todo. E se você estiver falando apenas de uma pessoa, não querendo diferenciá-la das demais, vai ser explicativa também. A restritiva quer diferenciar, né? Quer distinguir um do outro, uns dos outros, ao intuito da diferenciação. Tá bom? Então, por isso, a restritiva diferencia, a restritiva generaliza, fala do todo, não busca diferenciar. Tá certo? Não percam de vista que a restritiva sempre é uma quantidade parcial. É sempre a parte de um todo. Então ela nunca vai falar do todo. Já a explicativa refere-se a uma totalidade, a uma quantidade total. Por exemplo, vamos lá. O que vocês entendem por essas duas construções? Muito importante entender. Entendeu essas duas construções? Bingo, domina a parada. E aí? Os atletas que jogaram ontem terão folga. Como se classifica essa oração primeira? Professor, troquei o que por os quais? Troquei o que por os quais? Joia. Pronome relativo. Se é pronome relativo, você está introduzindo a oração subordinada adjetiva restritiva. Professor, por que é restritiva? Porque o pronome relativo introduziu, é oração adjetiva, não vem com vírgula, ela é restritiva. A ausência de vírgula gera a classificação adjetiva restritiva. Professor, portanto, a de baixo é oração subordinada adjetiva. Por que adjetiva? Porque o pronome relativo introduz. Por que explicativa, adjetiva explicativa? Porque está entre vírgulas. Então, visualmente, já dá para distinguir a adjetiva restritiva, sem vírgula, da adjetiva explicativa com vírgula. Vai que me cai no dia da sua prova essa questãozinha amada e querida, para você assinalar a alternativa em que temos uma oração adjetiva restritiva. Temos uma oração adjetiva explicativa. Não perca o bonde da vida que está passando na tua frente. Estuda isso daí. Agora, o que eu vi nas questões. Isso é muito importante vocês entenderem. Na primeira construção, há um sentido. Na segunda construção, há um sentido diverso. Então, para quem gosta de imagens,
Primeira coisa, a imagem. Ah, professor, na frase de cima tem uma bolinha parcialmente pintada. Na bolinha de baixo, ela está completamente pintada. Tá bem? Ó, o Marcos está matando a charada aí, ó. Perfeito? Na primeira construção, não é todo mundo que vai ter folga, não. Eu quero restringir somente os que jogaram. Agora, na de baixo, por causa da vírgula, eu estou afirmando que todos jogaram. Olha o poder da vírgula nas orações adjetivas. Na primeira, alguns jogaram. Na de baixo, todos jogaram, e isso quem produz é o uso da vírgula. A sua banca pode produzir uma questão para você identificar pronome relativo, para você identificar as orações adjetivas, explicativa com vírgula, restritiva sem vírgula, mas o que eu vi na minha busca, porque eu estava procurando questões de vírgula, o que eu vi para o nosso material de hoje foi exatamente o que, gente? Assinale alternativa, não era assinale alternativa, eram, né, itens em que a banca diz, julgue certo ou errado. E lá ela dizia, a retirada das vírgulas no trecho tal conservaria o sentido? A inclusão de vírgulas no trecho tal conservaria o sentido? E no que a banca está pondo e tirando vírgula? Oração adjetiva. Mexeu nas vírgulas da oração adjetiva, mexeu no sentido. Mexeu nas vírgulas da oração adjetiva, mexeu no sentido. É o alguns versus todos. Né? Quando eu uso a restritiva sem vírgula, é sempre a ideia de alguns. Quando eu uso a explicativa com vírgula, é a ideia de todos. Olha que bacana você localizar, então, uma questão com potencial alto de estar na tua prova e espero que vocês lembrem de mim nesta exata hora. Professor, caiu o pronome relativo, caiu oração adjetiva, perguntou se podia incluir vírgula, se podia tirar vírgula. Show de bola, tá bem? Veja, então, como é importante entender esse caminho que nós criamos. Vamos agora à questão da organização sintática. Último exemplo e vamos resolver a questão. Na frase 1, o furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 quilômetros. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 quilômetros. Na frase 2, Michael, o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 quilômetros. Qual das duas está correta? Qual das duas está correta? Tá bem? Sobre o material, deixa eu ver aqui quem perguntou. O Mal, sobre o material, vocês têm uma informação que está aqui embaixo, ó. Caso haja o material de apoio que os professores utilizam nas aulas, fica disponível neste drive aqui. Então, vocês têm um drive que chega, então, para poder acessar o material. Deixa eu só confirmar se está aqui, né? Eu mandei. Eu espero que esteja, né? Aqui você vai encontrar o time todo dos professores. Não está. Então, a informação aqui está errada. Eu vou até entrar em contato. É bom você perguntar por quê. Hoje a gente manda o material, né? E eu não me lembro exatamente, mas é como se fosse uma comunidade. Não sei se no Telegram ou outra, né? É como se houvesse uma comunidade e lá na comunidade eles estão disponibilizando o material. Tá bem? Eu não sei te dar o caminho exatamente. Não sei te dar, mas vou atrás para que isso seja, vamos dizer assim, corrigido para a próxima aula, né? Antes vocês tinham acesso pelo link aqui, mas não está lá no link, ou seja, está em outro lugar, deve ser então, né, uma comunidade que se fechou, você deve ter acesso a essa comunidade para poder ter acesso ao material, tá bem? Observem que na frase número 1, nós temos um erro. A vírgula após Michael separa o sujeito do verbo. As vírgulas na frase 2 estão corretas, porque isolam um aposto. Então vejam que eu começo a dar nome para a vírgula errada, dar nome para a vírgula correta. Tá bem? Olha lá, o Patrick perguntando se pode vir com apenas uma vírgula. O conceito de isolamento, Patrick, é uma vírgula antes, outra depois.
Mas se a oração adjetiva estiver no fim do período, não vai dar para usar a segunda vírgula, porque ela seria culminante com o ponto final, daí você só usaria a primeira. Mas estando a construção no meio, você vai usar uma antes, outra depois. É esse o conceito de isolamento, uma antes e outra depois, tá certo? Então, pense nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, né, que colocam a vírgula pensando na pausa. Olha a primeira frase, que bonita, gente. O furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 quilômetros. Não há nenhuma sensibilidade de coisa errada se eu pensar na vírgula como reflexo da pausa. Não! Eu tenho que estar com o olho nas regras. Por exemplo, sujeito e verbo, eu não uso vírgula, tá bem? Então, se eu pensar que pausa gera vírgula, tudo está correto, porque vai depender da subjetividade de como eu leio o trecho. Agora eu vou para uma prova, a número 1 está errada, a número 2 está certa, e é inquestionável. Detalhe, se você for para o inglês, vai ser assim, para o espanhol, para o francês, para o alemão. Então, não é o português que é difícil, né? Não é o português que é uma língua impossível, é porque aprendemos errado, aprendemos mal. Culpa da escola, do professor, do aluno, né? Então aqui não se preocupe com de quem é a culpa. Faça a sua parte, estude, aprenda e faça o nosso Brasil melhor, né? Isso que ficou para trás, acabou. Mas é isso que eu encontro, alunos que não conseguem entender por que na 1 está errado. Porque a cabeça ainda é uma cabeça que pensa a vírgula, né, como uma coisa produzida pela pausa. E se você produz esse raciocínio, acabou. Aí você põe vírgula se quiser, e não é assim. É embasado em regras. Tá legal? Show de bola? Vamos lá então, vamos agora resolver questões. Questão número 1. No período, eu, covarde que era, e olhem que bacana, né? Tá na ordem inversa. Eu, que era covarde, tá na ordem inversa, né? Eu, covarde que era, baixava a minha cabeça e chorava baixinho. As vírgulas foram empregadas para indicar uma expressão adverbial deslocada, isolar uma oração adjetiva explicativa, marcar a presença de um vocativo, estruturar uma sequência numerativa ou sinalizar a presença de uma oração adversativa. Por que usei uma vírgula após o eu e outra após o era? Por quê? Por quê? Tá legal? Letra C, vocativo. Não, vocativo é a invocação do locutor. Há uma enumeração? Letra D? Não. É uma oração adversativa? Não. Então, se há a noção necessária aí, a dúvida deve restringir ao A e ao B. Ah, professor, eu fiquei entre A e a B. É o mínimo. Porque o restante está muito longe, está muito longe. Mas o que vocês me dizem aí? O que vocês me dizem? Letra B, né? Ah, o pronome relativo, olhem a oração adjetiva, olha que coisa bonita. Mas antes de ver o gabarito, vamos dar uma olhadinha agora nas estatísticas. 25% erraram. Eu acho um número baixo. Esse número às vezes esconde outras coisas, mas é legal que a maioria tenha acertado, isso é bom, a grande maioria, né? Mas vejam como tem que ter as manhas para chegar nessa questão. Acabamos de fazer o estudo e aí está a questão envolvendo a oração adjetiva explicativa. Vamos em frente. Número 2. Na passagem de onde ele estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento. A pergunta é: ao se observar o emprego das vírgulas antes e depois da expressão com a cabeça, conclui-se que foram usadas para indicar o caráter explicativo do aposto? Dê uma paradinha aí, gente. Dê uma paradinha. Vocês já perceberam que a justificativa de vírgulas usando a palavra explicação ocorre o tempo todo? Às vezes coloca aposto, às vezes não. Porque quando escrevemos, gente, sempre uma ideia, às vezes puxa outra e dá uma sensação de que nós estamos explicando alguma coisa. Quando a banca ali está usando explicação, no fundo, é o tal do aposto.
Ali você está usando o aposto, é isso que ela está querendo dizer. Não olhe para a palavra explicação de forma genérica, né? E quando a gente não tem a parte técnica, a parte teórica funcionando bem, tudo parece explicação. Ah, professor, não está explicando? Não, aquilo lá é uma adjunta adverbial. Aquilo lá é um termo técnico. É isso que eu tenho que começar a perceber. Então não caiam na lorota dessa coisa do professor, é explicação. Tudo é explicação. Tudo parece ser explicação, né? Então, com a cabeça, indica o caráter explicativo do aposto? Não é um aposto. Isola um termo deslocado na oração? Ok. Sinaliza a antecipação de uma oração? Não é oração porque não tem verbo. Explicita uma enumeração? Não é uma enumeração porque é um termo só. Destaca o sentido figurado dos vocábulos? Não. É isolar o termo deslocado na oração. Tá bem? Essa questão você deve perceber que ela ganha facilidade pela falta de atrito. Porque ela podia trazer a explicação da vírgula e a classificação do termo, adjunto adverbial. Isso vai criando complexidades. Como a questão não produz atrito diante das alternativas, a B ganha um potencial de acerto muito grande, né? Vamos ver a estatística, por curiosidade. Olha que bonito, ó. Né? Ficaram entre A e a B. Vejam como a A tem força, ó. Indica... olha lá, gente. Indicar o caráter explicativo do aposto. Pronto. Né? Eu não tinha me ligado nas explicações que esse percentual, né, de quantos acertos é muito ilustrativo, gente. Quem não tem a teoria se casa com a palavra explicação, porque tudo parece que está explicando, que está justificando, que está dando lógica. E isso cria um campo de ilusão. Né? Com a cabeça não é uma explicação, é uma adjunta adverbial de modo, é como ele deu o sinal. E aí a gente percebe, né, o quanto que nessa questão jogaram com a letra A. Olha que bacana, né? Jogaram com a letra A. Vejam que a letra A aqui é a grande concorrente da alternativa correta. Metade cometeu a falha, o que demonstra uma falta de sensibilidade em razão da vírgula. Só para vocês perceberem um pouco melhor, né, aquilo que está na ordem direta, nós não usamos vírgula. Por isso que a gente fala, ó, sujeito e verbo e complemento, cada um está no seu lugar, não tem por que usar vírgula. A vírgula começa a ser usada quando você antecipa, quando você intercala, ou seja, a razão da vírgula se inicia nos deslocamentos. Professor, e quando enumera? Mas aí é óbvio, né? Isso aí não precisa de professor de aula, mas a falta de sensibilidade ao que está deslocado é o grande problema. Né? Então aí entra a parte teórica, o conhecimento do que está sendo deslocado. Tá certo? Ali não era oposto, não era uma explicação. Ali nós temos um adjunto adverbial, né? Então, peguem a simbologia desse erro, vejam como a palavra explicação influi na análise das pessoas. Vamos ao número 3. Leia com atenção as frases reescritas a partir de um trecho do texto. Considere as regras de pontuação previstas na gramática normativa da língua portuguesa e assinale a incorreta. A incorreta. Portanto, viviam, então vejam, viviam, é um verbo, esse verbo vai se vincular com corpo clínico e os computadores. Tá bem? Então, o corpo clínico e os computadores viviam em mundos diferentes dentro da mesma instituição. Isso é muito importante perceber qual que é o verbo, qual que é o sujeito. O sujeito é o corpo clínico e os computadores viviam, tá certo? O portanto, com essa vírgula posterior, tá ok. Eu tenho ali intercalado, né, o termo em mundos diferentes dentro da mesma instituição. Esse termo aqui, ele está simplesmente entre a rainha e o rei. Está simplesmente entre o sujeito e o verbo. Por isso que ele está deslocado, né? Aquilo que se interpõe entre os dois mais poderosos é aquilo que está fora de ordem. Está no meio dos mais poderosos, o verbo e o sujeito. Por isso, corretamente, uma vírgula antes, outra depois. Vírgula no portanto, correto. Vírgula no termo intercalado entre verbo e sujeito, correto. Letra A,
sem nenhum problema. Na letra B, viviam o corpo clínico e os computadores. Agora é o portanto que está entre eles. E por isso, corretamente, com uma vírgula antes, outra depois. Sacaram? Ó? Por que eu coloquei vírgula lá? Porque o portanto, conjunção deslocada entre o verbo e o sujeito, vírgulas obrigatórias. Vírgulas obrigatórias. Na letra C, nós estamos atrás da errada, hein? O enunciado que pede para achar a errada, a incorreta, a que não está correta, exige atenção redobrada. Exige atenção redobrada. Não bobeie. É para achar uma errada. Então haverá 3 corretas. Letra C. Dentro da mesma instituição, esse termo está antecipado, corretamente com vírgula. Daí eu uso outro advérbio. Em mundos diferentes, vírgula. Viviam. Viviam quem? O corpo clínico e os computadores. Então, por que eu usei vírgula aqui? Tá bem? Eu tenho ali 2 advérbios, posso não usar vírgula entre eles, e coloquei um no fim, porque o tamanho do advérbio exige essa vírgula após diferentes. Então, a razão das vírgulas é o deslocamento. Já quando eu vou ali no portanto, a razão das vírgulas é que, portanto, conjunção deslocada está deslocada entre o verbo e o sujeito, recebe um par de vírgulas. Então, a letra C também plenamente correta. Resposta correta, não tenho dúvida, só pode ser a letra D. Por que a letra D? Olha aqui, gente, essa vírgula gigantesca entre quê? Entre o verbo e o sujeito. Tá bem? Então, a vírgula após instituição é correta, né? O portanto, tudo bem. A falha é a vírgula após viviam. Essa é a falha que eu chamo de erro objetivado. Erro objetivado. Há um monte de dúvidas, professor, eu estou com dúvida aqui, ali, mas você tem que encontrar aquela que é a falha que não permite divergência. O erro que não contém polêmica. Ah, professor, ali tenho dúvida. Ah, eu não tenho. Aquilo que é divergente, aquilo que é polêmico, aquilo que é discutível, deixe para uma segunda rodada. Vá atrás do erro objetivo, aquele que mata a questão. E é isso que você encontra ali na vírgula, entre viviam e o corpo clínico. Agora, digo por quê. Porque ao dizer, você também se cura. Separou o verbo do sujeito, verbo e sujeito, sujeito e verbo, ordem direta, ordem inversa. Entre eles, eu nunca posso usar uma vírgula a separá-los. São os únicos que têm liberdade para ficarem do jeito que quiserem. Na ordem direta, na ordem inversa, entre eles não se usa vírgula. E o mais importante, sujeito e verbo eu não uso vírgula, e aquilo que se intercala entre eles é algo sempre que está fora de ordem. Aí fica fácil entender. Mesmo que eu não seja se é uma conjunção, se é um advérbio, né? Se intrometeu entre o rei e a rainha, entre o sujeito e o verbo, você sabe que está fora de ordem. Vejam o poder que tem o sujeito e o verbo, tá bom? Assinale a alternativa em que o uso da vírgula foi corretamente empregado. Então, sempre faça essa contabilidade. Tem uma correta e 3 erradas. Na anterior, havia, né, uma correta e 3 erradas. Então, faça sempre essa conta, né? Do que eu tenho que procurar. Eu tenho que procurar errado. Então, haverá 3 corretas e uma. Sempre mentalize o que se busca. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula foi corretamente empregado. Haverá, então, 3 erradas e uma correta. Na letra A, um navio cargueiro de uma companhia sul-coreana é o sujeito, tombou é o verbo. Essa vírgula entre tombou e o sujeito é uma vírgula inquestionável. Na prova eu preciso de rapidez, na prova eu preciso de precisão, e essa vírgula acaba retirando qualquer hipótese de discussão. Então é aquela que, se eu tivesse que casar, eu casava com ela. A letra A, portanto, é uma alternativa completamente errada. Na prova eu excluiria. Grau de certeza absoluta. Tempo que eu gastei, milésimos de segundo. Sujeito e verbo não se separam. Na letra B, o acidente o qual aconteceu perto do porto de Brunswick, vírgula. Então, olha lá, o que antes, a vírgula, no fim da oração, vírgula,
Show de bola. O acidente deixou... daí separou o verbo e o complemento. Professor, por que essa vírgula, após deixou, ela está errada? Porque ela separa uma ordem direta, separa um vínculo lógico, verbo e complemento, está tudo na ordem direta. Não há razão para vírgula. Então, na prova, gente, a A e a B eu excluiria com grande tranquilidade, porque ferem os princípios básicos da pontuação. Letra A, separou sujeito e verbo. Letra B, separou o verbo e o complemento. Letra C, autoridades americanas informaram que 20 pessoas, entre elas o piloto, foram resgatadas com segurança. Vejam que coisa importante você entender. Que 20 pessoas é o sujeito, foram resgatadas é o seu predicado. 20 pessoas foram resgatadas. Sujeito, predicado. No meio deles, você intercala. Por isso o isolamento desse termo. Na prova, a letra C é a alternativa correta. A letra C é a alternativa correta. Entre elas e o piloto é um termo intercalado entre o sujeito e o verbo, e é óbvio, então, que o par de vírgulas é um par de vírgulas correto. Tá legal? Na letra D, então a C é correta. Na letra D, o capitão da guarda costeira John Reed explicou sujeito e verbo, vírgula errada, né? Então, vírgula entre o verbo e o sujeito, moleza, na prova eu também excluiria. Tá certo? É isso que vocês têm que pensar. É isso que vocês têm que pensar. Professor, eu daria conta de resolver? Eu daria conta de resolver uma questão como essa? Eu controlo uma questão como essa? Isso é importante entender. Essa é a questão que vai cair na tua prova. Talvez caia a oração adjetiva, talvez caia. Mas essa questão é a cara da tua prova. Assinale a alternativa correta. Então vejam se você está dentro disso ou fora. Vírgulas separando sujeito e verbo, verbo e complemento. É aí que você tem que dar conta de resolver essa questão, porque ela é a cara da questão que você vai ter na tua prova. Tá bom? Vamos fazer mais uma, vamos lá? Questão número 5. Considere o período e as afirmações abaixo. Os estudantes os quais praticavam atividades físicas. Que nome recebe esta oração? Que nome recebe essa oração? É muito importante, aqui agora, nesse exato momento, você olhar para essa oração e produzir teoria. Produzir teoria. Professor, você trocou o que por os quais? Então, aquele que eu troquei por os quais, esse que introduz o que, gente? Uma oração subordinada, adjetiva. Opa, professor, adjetiva restritiva ou explicativa? Professor, não tem vírgula. Restritiva. Então, pegue essa oração com amor e carinho e diga oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ela estará na sua prova. Acertar o número da Mega Sena? Eu não acerto, mas isto estará na sua prova. Tá bem? Os estudantes os quais praticavam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos. Pergunta: se a oração subordinada, em destaque, fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido? Errado. Mexeu nas vírgulas da oração adjetiva, mexeu no sentido. Na oração original, ali eram só alguns estudantes. Se eu insiro vírgula, eu passo a falar de todos eles. Antes era alguns, depois ficaria todos. Altera sempre o sentido. Pergunta número 2. Deveria ter sido usada a próclise na construção sempre? Sentem-se. É esse que é o labor do estudante. Está estudando vírgula, aparece pronome. O que é o sempre? O que é o sempre? Um advérbio. Não tem vírgula. E o advérbio sem vírgula, o que ele é? Atrativo. Atrativo. Então ele puxa o pronome para antes do verbo.
Então, ali, no sempre sentem-se, há uma falha de construção, o correto seria sempre se sentem. Sempre se sentem. Então, a banca só acertou, né? Só está correta o item 2, por isso a letra B é a alternativa correta. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, gente. Vamos ver a porcentagem. Vejam que é uma perguntinha modesta, hein? 2 coisinhas para analisar. Vamos ver aqui. Olha lá, gente, ó. Uns 40% erraram a questão. É um número relativamente bom? Não tem número bom, né? É um número alto, é isso que a gente tem que pensar. Todo mundo teria que sair da escola sabendo que é oração adjetiva. Mas se vocês tiveram a mesma aprendizagem que eu tive, não sabiam usar a oração adjetiva. Tá bem? Nós ficamos, vamos dizer assim, com uma intuição do que é a oração adjetiva, e não a exatidão. E tá aí a diferença entre quem vai bem na prova e quem passa na prova. Ir bem na prova é fazer uma pontuação boa. Passar na prova é estar com esse corpo teórico, entender o que é o concurso, fazer uma prova excelente. Fazer uma prova excelente é chegar muito perto de gabaritar língua portuguesa. Fazer uma prova boa é a pessoa que acerta 60%, 70%, tá ótimo, é uma luta, muito bom, mas passar no concurso é chegar lá pertinho de gabaritar, tá bem? Então, vendo como tem as manhas, sair da respiração, pensar na pausa como geração de vírgula, aí ferrou, aí nada funciona. E começar, então, a absorver as regras, entender, né, o parâmetro para poder usar ou não usar. Tá legal? Beleza. Então, fechamos aqui nosso encontro, trabalhamos hoje a aula de vírgula, tá bem? Se tiver alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, eu sempre volto para observar o comentário de vocês, e assim seguimos estudando a nossa língua portuguesa. Um grande abraço a todos e seguimos firmes e fortes estudando a nossa língua portuguesa. Um abraço!